Olá, meus queridos amigos, como vão todos? Então, neste momento, nós vamos serenando os nossos corações, se sentindo confortável, porque já estamos sentindo, neste momento, a presença espiritual, a presença de Jesus. Então, vamos assim, serenando tranquilamente os nossos corações, entrelaçando amorosamente e vamos agradecer. Vamos agradecer aos nossos mentores individuais, este amigo sempre presente, que nos protege, que nos auxilia. Vamos agradecer às equipes de segurança e proteção da casa de Joana. Esses nossos amigos que, embora não estejamos presentes aqui, estão conosco. Assim também como Joana de Ângeles, a protetora desta casa. A irmã Rosário, as freirinhas do campanário que estão em todo momento em nossas vidas, sempre nos protegendo. E é nesses braços acolhedor que somos guiados e levados às pairagens de Maria de Nazaré. Podemos visualizar em nossa tela mental uma imensa luz azul, a luz de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Essa mãe que nos cerca de carinho, de bondade e de amor. Essa mãe que fala sempre aos nossos ouvidos: filho, nesta vida tudo passa, isso também vai passar. E nos braços de Mãe Maria, nós somos levados até Jesus, nosso irmão maior, nosso divino mestre, nosso Salvador, a quem somos gratos pelos seus ensinamentos de luz e de amor, pelo sacrifício que fez para estar entre nós. Ao Mestre Divino nós agradecemos. E nos braços de Jesus somos levados até o Pai Maior, o Pai da vida, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos com muito amor, dando graças pela oportunidade bendita da reencarnação. Em gratidão e louvor, nós oramos a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Vamos nesse momento, harmonizando. E todos os assistidos que estão em tratamento, fechem os olhos, se liguem às equipes espirituais de tratamento, de cada tratamento, a começar pelo P2. Vamos assim se ligar nessa equipe de amor, de proteção. Nesse momento, vamos sentindo a projeção de uma luz azul intensa, envolvendo todo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção de uma luz rosa,
Um rosa claro que envolve suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenos, harmonizados, bem tranquilos. Que assim seja. E assim, vamos ao tratamento dos assistidos de P3B. Pedimos que se liguem com essa equipe desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presente. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes totais de ligação que se fizerem necessário. Com a luz laser, pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa claro envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e o amarelo frontal para ter pensamentos positivos e melhor comunicação com seu mentor individual. Maior força, maior ligação. E assim, nesse momento, vamos envolver cada assistido numa cúpula rosa brilhante, da cabeça aos pés, e que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual do assistido. Tratando onde for necessário, vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus. E que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando se fizer necessário. Agradecemos às equipes espirituais por todo o tratamento realizado e, neste momento, convidamos a todos, meus queridos amigos, que assistam, abram seu coração para assistirem à palestra que vai ser proferida online e que todos sejam harmonizados e abençoados através do amor maior e do bálsamo que só vem do Cristo Jesus. Que assim seja. Que a paz do Mestre nos envolva, nos faça, uma vez mais, nos unirmos através destes meios que, graças a Deus, mesmo com tantas dificuldades, aprendemos que tem uma boa funcionalidade, tem uma boa serventia, podemos assim dizer. Tempo de fé, tempo de confiança. Mas como falar em confiança e em fé, talvez em momentos que estamos sendo desafiados, justamente na ótica da confiança, a termos fé. E me permitam propor uma reflexão de que dificuldade sempre acompanhou a trajetória do ser humano. Nós poderíamos fazer qualquer recorte dentro da história, em qualquer momento, em qualquer lugar, que vamos identificar dificuldades, desafios, falta de confiança, falta de fé de alguns.
de muitos outros não. Se nós olharmos, talvez, por exemplo, ao livro sagrado dos cristãos, em geral, a Bíblia, quando Abraão confia em Deus de deixar a sua terra e ir para um outro lugar, fazer uma trajetória, ele teve confiança. Os seus descendentes, os seus herdeiros, fizeram também uma trajetória de confiança. A um deles foi pedido que ele entregasse o seu único filho em sacrifício. E este, mantendo confiança em Deus, chega a preparar um altar para oferecer o filho. E quase no momento, digamos assim, de consumar o ato do sacrifício, Deus envia, conforme nos diz o texto bíblico, Deus envia o anjo para que impeça aquilo. Demonstração de confiança, demonstração de fé em tempos difíceis. Se olharmos a trajetória dos profetas, profeta que tem na tradição hebraica a missão e o significado até do termo profeta, de denunciar injustiças, mas ao mesmo tempo lembrar das promessas de Deus, e assim lembrando das promessas de Deus, sempre anunciar a esperança. Todos os profetas enfrentaram dificuldades. Muitos deles foram expulsos da sua própria terra, porque ao denunciar injustiças, certamente estavam falando contra os sistemas que determinavam a suposta ordem social, que era uma ordem que atendia ao sistema. Nós poderíamos até sair um pouco da tradição da história hebraica, se olharmos, por exemplo, para a história de alguns filósofos. Sócrates, que viveu aproximadamente o 4º século antes de Cristo, viveu um desafio muito grande. Existia lá na sociedade grega uma estrutura para manter um certo tipo de cidadania, porque para os gregos antigos da cidade de Atenas, cidadão era exclusivamente homens que não eram trabalhadores de nenhuma categoria, não eram comerciantes, não eram artesãos, não pertenciam ao grupo militar, escravos então nem se fala. Mulher na sociedade grega daquela época não era considerada. Então a cidadania grega era uma cidadania restritiva e não ampla do jeito que nós pensamos. E existia um grupo de professores, digamos assim, chamados sofistas, que tinham como missão ensinar a argumentar, mas não seguindo uma certa lógica vinculada à verdade. Qualquer tipo de argumento. Eles até diziam que eles poderiam muito bem, com precisão, defender uma coisa e pouco tempo depois acusar ou refutar essa coisa. Sócrates não nasceu destes sofistas, mas foi alguém que conviveu com eles e viu que a palavra tem significado e tem poder. E fez uma coisa que era um perigo para a sociedade da época. Colocou a juventude para pensar. E basta colocar a juventude para pensar que corremos o risco de receber certos adjetivos, corremos o risco de ser classificado disso ou daquilo. E Sócrates dizia que ele simplesmente era um parteiro de ideias. O conhecimento, a ideia estava dentro das pessoas. Ele só ajudava
isso a vir para fora. E por esta dinâmica, Sócrates foi condenado à morte. Jamais voltou atrás em qualquer um dos pontos que ensinou, porque ele sabia o que estava fazendo. Então, mesmo com toda dificuldade, mesmo com tudo sendo contrário a ele teve confiança. E ao seu modo, do seu jeito, conforme a sua tradição, manteve a sua fé. Como falarmos de fé, tempo de fé e tempo de confiança nestes tempos que estamos vivendo? Falar de fé, falar de confiança, é falar de convicção. Como nos diz o autor da carta aos Hebreus, a fé é uma maneira de anteciparmos as realidades que nós ainda nem conhecemos. Mas uma vez que nos foi dito, por exemplo, como se registra no finalzinho do Evangelho segundo Mateus, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, é acreditar que Jesus permanece conosco. E como não sabemos quando será a consumação dos tempos, podemos então viver tempo de fé, tempo de confiança. É interessante quando nós olhamos, percorrendo as belas páginas dos evangelhos, quando nós olhamos ali a dinâmica dos discípulos e das pessoas que estavam caminhando com Jesus. Costumamos dizer que eram pessoas simples, pessoas do cotidiano daquela realidade. Alguns pescadores, para não dizer a maioria de pescadores, alguns poucos do comércio, outros que se tornaram seguidores e que tinham atividades que eram repudiadas por muitos, como o cobrador de impostos, tido como um traidor, porque ele servia ao império opressor. Então, várias pessoas das mais diversas naturezas, das mais diversas concepções, das mais diversas realidades, viveram naquela chamada Palestina do tempo de Jesus, um tempo de fé e um tempo de confiança. Alguns tiveram a oportunidade de, percorrendo um pouco mais próximo ou um pouco mais longe, vivenciar, escutar o que Jesus disse, acompanhar os seus ensinamentos, que, diga-se de passagem, tinha uma pedagogia muito interessante, a pedagogia da prática, para depois o discurso, a pedagogia da ação, o ensinar no ato, e depois explicar. Vocês entenderam o que eu fiz? Como, por exemplo, encontramos de uma maneira muito belíssima no Evangelho de João, aliás, o único texto que registra o lava-pés, com detalhes porque a preocupação da comunidade de João era lembrar de que o serviço ao irmão estava acima de tudo. A partilha do pão era importante. Aquele momento em que eles celebravam a ceia era um momento importante. Mas ele sempre é precedido pelo serviço ao irmão. Então diversos fizeram a trajetória. 2 discípulos, em especial, que algumas tradições não conseguem nomear esses discípulos, acompanharam bem de próximo, bem de perto, melhor dizendo, o que tinha acontecido em Jerusalém nos chamados últimos dias.
E que últimos dias eram esses? Porque para a memória do discípulo, o que ficou gravado sempre foram os últimos acontecimentos. E à medida que eles iam lembrando, então eles faziam uma linha histórica inversa. Então todos se recordavam da paixão e morte e iam puxando numa linha inversa as memórias a respeito de Jesus. Por isso que alguns evangelistas conseguiram falar do nascimento e outros não. Cada um usou um recurso e uma dinâmica. 2 discípulos, que a tradição em geral não nomeia esses 2 discípulos, acompanharam tudo. Acompanharam as ceias, além da última. Nós temos a tendência de achar que só teve uma única ceia, mas não. Se teve uma última ceia, numa linha lógica, tiveram outras ceias. Então eles acompanharam várias outras e a última. Eles acompanharam e com certeza a uma certa distância, por questão de segurança, ao que nós chamamos de via crucis. Eles talvez estiveram lá no monte, no Gólgota, estavam num determinado lugar porque a aproximação não era tão permitida assim, e viram os diversos acontecimentos ali, a elevação de Jesus à cruz, Jesus sangrando, Jesus proferindo aquela frase em hebraico, repetindo um salmo, que muito se fala, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Talvez eles tenham presenciado o momento que os evangelistas registram que Jesus teria dito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E esses 2 discípulos, um pouco assustados, mas também tristes, desanimados, voltam para casa. E estão trilhando o seu caminho de retorno para casa. Talvez meio que pensando, será que de novo nós vamos ficar desalentados? Será que mais uma vez nós fomos e estamos entregues à própria sorte? E como a tristeza tomava conta do coração deles, e para a tradição hebraica falar do coração é algo muito importante, muito significativo, e nós herdamos isso quando falamos que amamos e que sentimos isso no nosso coração. É uma figura, é uma simbologia bastante interessante e significativa. Então, com certeza, o coração destes 2 discípulos estavam tristes. E um coração triste não enxerga, de fato, o que está acontecendo em volta. Um coração triste, ele tende a ser desesperado. Um coração triste, sendo desesperado, perdeu a esperança, perdeu a confiança, pode ter abalado a fé. Isso é tão forte que nos diz um dos evangelistas que Jesus começou a caminhar no meio deles e eles não se deram conta de que era Jesus. E diz esse texto, para mim um dos mais belos, uma das mais belas páginas do Evangelho de Lucas, que está ali no capítulo 24, que Jesus perguntou para eles, mas o que vocês vão conversando aí pelo caminho? E eles acham estranho que aquele estrangeiro não sabe dos acontecimentos, porque afinal de contas, tinha acabado de acontecer uma crucificação. E em Jerusalém, quando acontecia a crucificação, não era que tinha uma por dia, não é que tinha a cada momento uma crucificação, era um momento muito forte, porque afinal de contas eram crucificados aqueles que se colocavam contra o sistema do Império Romano. Então precisava de toda uma organização por parte do próprio Império, localizado ali através das autoridades locais, para que não acontecesse uma outra insurreição. Então existia, todo o exército se organizava em destacamentos, então existia toda uma lógica, toda uma preparação de uma parte do exército na prisão
parte do exército no caminho até o monte da crucificação, o Gólgota, e a outra parte do exército envolvendo o Gólgota, para que as pessoas, os homens que seriam ali crucificados, não fossem libertados pelos seus apoiadores. Então, acabava sendo um grande evento, isso marcava o período quando aconteciam as crucificações. E os discípulos falam, mas você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Ele fala, não. E eles até começam a falar além do próprio evento. Olha, crucificaram Jesus. Nós confiávamos tanto nele. Ele fez tantos sinais. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo disseram que viram ele. Mas ninguém disse que viu. É uma contradição no texto, mas não porque o texto é contraditório, para demonstrar para nós como que, infelizmente, a opinião dada pela mulher para um testemunho não era considerada. E diz o texto de uma maneira muito bonita que Jesus olha para eles e fala, que pena que vocês não têm fé. Que pena que vocês não entenderam o que aconteceu. E nesse caminho, então, para Emaús, Jesus começa a falar de todos os textos do Antigo Testamento que faziam referência a ele. Chegando na casa destes dois em Emaús, nos expressa Lucas que Jesus faz que vai mais adiante, e eles falam, não, já está caindo a noite, fica aqui conosco. Pois bem, e que era habitual, eles se lavaram, usavam o termo se purificaram, porque era muita poeira, precisava minimamente lavar os pés, lavar as mãos, lavar a barba, em alguns casos até lavar a cabeça, quando o pano que envolvia não dava conta dessa poeira, iam para a mesa para partir o pão. E na hora que Jesus faz a oração e parte o pão, eles reconhecem Jesus, e diante dele, nos diz o texto, que Jesus desaparece. E aí vem a frase dos discípulos, não ardia o nosso coração quando ele estava no caminho explicando para nós as Escrituras? E eles que tinham feito com tristeza, com falta de esperança, com falta de fé, com falta de confiança, um caminho de quase 11 quilômetros, ardendo o coração de fé renovada, de esperança renovada, de amor que os envolvia, eles retornam para Jerusalém para dizer aos discípulos, de fato, Jesus está vivo no meio de nós. Independente, minha gente boa, independente do momento de dificuldade, independente do momento que parece que a esperança está indo embora, na verdade somos nós que vamos colocando a esperança para fora. Sempre é tempo de ter fé, sempre é tempo de ter confiança. E precisamos sempre lembrar, essas coisas, se pudéssemos assim nos manifestar, só vão existir em nós se abrirmos o nosso coração para que elas entrem. E dessa maneira, mesmo com o que talvez tentem nos convencer, nós teremos também o nosso coração ardendo em fé e amor, em alegria, porque entendemos que as dificuldades existem, mas elas passam. A tristeza existe, mas ela passa, porque nós sabemos, como canta o salmista, em quem depositamos a nossa confiança. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva e que possamos sempre ter confiança em tempos de fé, ter sempre confiança nesse tempo de vivência do amor. Que assim seja.